Boa noite a todos. Hoje é mais uma quinta-feira, a gente grava. Tem gente nova hoje aqui no pedaço, então a gente grava as nossas palestras de quinta-feira, para quem precisar, quiser ouvir depois. Então, essa palestra aqui é sobre Emmanuel, né? Emmanuel era o guia espiritual de Chico Xavier, e Emmanuel faz toda uma coleção chamada Fonte Viva, que é extremamente interessante, os livros. Ele pega um pedacinho só da Bíblia, um versículo, e daquele versículo ele desmembra e faz toda uma pregação, não é a melhor palavra, eu não gosto dessa palavra, mas ele faz a gente pensar a respeito daquilo. Ele traz um novo material, novas ideias para a gente pensar a respeito daquilo, tá bom? Pessoal que está de casa, essa vai ser a nossa última reunião desse ano. Mentira. A nossa última reunião desse semestre, a gente vai fechar para o Summer Break, a gente está de volta no dia 18 de agosto. Tá? Então, antes de começar a nossa prece, dar alguns recadinhos, né, de como é que funciona o nosso centro. Então, às segundas-feiras, das 7 às 7h30, a gente tem um estudo do Evangelho. O primeiro segunda-feira de cada mês é em inglês, os outros são em português, e das 7h45 a gente tem a nossa palestra pública e depois o nosso passe, né? Terça-feira de manhã, para quem puder, a partir das 10h30 da manhã, das 10h30 às 11h, a gente tem um estudo do Livro dos Médiuns. E às 6 da tarde, a gente tem um estudo dos livros de André Luiz. E aos domingos, né? A gente está com novidade aqui. Então, domingo, 9h30 da manhã, vão ser as crianças pequenas, a partir de 2 anos até mais ou menos 6 anos, e das 10 às 11, as crianças de 7 anos até 12, 13, 14, mas de 7 anos em diante. E, então, essa é a novidade que a gente tem para o próximo semestre, né? E temos outra novidade chegando, que aí a gente confirma direitinho depois, mas que é o estudo do EJE, que é Educação. Bom, eu não vou falar a sigla que eu não vou saber, mas é todo um compilado da doutrina espírita, do livro, de tudo que Jesus veio ensinar, do livro dos espíritos, do livro dos médios, é todo um compilado e a gente vai estudando passo a passo. Então, isso vai acontecer também agora no segundo semestre, né? Depois a gente vai divulgar as datas, tudo certinho. Como todo mundo sabe, nós somos uma organização voluntária, e a gente precisa de contribuições para a gente continuar pagando a internet, pagando o aluguel, pagando a sala aqui para a gente poder trabalhar. Então, qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Quem puder doar, tá aqui nosso PayPal, pode ser por banco, nas nossas redes sociais, a gente também encontra isso tudo. Então, agora eu vou pedir todo mundo para fechar o olho um pouquinho, antes da gente começar a nossa palestra, para a gente poder deixar o nosso dia lá fora, respirar fundo, chama Jesus para estar conosco. E que possamos agora ouvir essa mensagem de Emmanuel com tanto carinho. Traz ensinamentos para nós. Que possamos, Senhor, estar atentos ao nosso dia a dia, para conseguir perceber essa grandeza que é estar encarnado, conhecer a Ti, viver e exemplificar o Evangelho, seu Evangelho, o seu amor. Obrigado, Senhor, por estar conosco. E que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos falar sobre aguilhões, capítulo 150.
Então, o pedacinho que o Emmanuel pede para a gente é: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, assim, foi procurar no dicionário. Recalcitrar é demonstrar resistência para obedecer, é não ceder, né? É reagir ao contrário daquilo que é pedido. Então, eu estou recalcitrando. E aguilhão é isso aqui, ó. Esse é o objeto, conhecido essa lança, essa ponta de faca, que chucha o boi, acho que tem que abrir para ela, que chucha o boi, né, para o boi poder se mexer e continuar seguindo em frente, né? Então, esse é o sentido do objeto, mas o sentido metafórico do aguilhão, sentido figurado, né, é no sentido de incentivo, em sentido de caminhar, sair da estagnação, né? Então é sempre um incentivo a avançar, porque é isso que eles fazem com o boi, dá uma cutucadinha lá para o boi continuar caminhando. Então é para avançar, é para estimular, é para incentivar. E aí, gente, essa passagem aqui do Evangelho é uma passagem que todo mundo conhece, mas esse pedacinho a gente quase não fala. É aquela passagem que Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a próxima que Jesus pergunta é: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, como é que é a passagem, né? Saulo está no deserto, está indo para Damasco, e no cavalo dele, junto com uma tropa de exército dele, ele está indo perseguir os cristãos lá em Damasco. Na verdade, ele está indo atrás de Ananias, principalmente. E aí, lá no deserto, ele vê uma luz gigante, resplandecente. E aí ele pergunta, primeiro Jesus pergunta, né? Saulo ouve uma voz que fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo responde: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos traduzir: duro é para ti e contra o incentivo que a vida está te pedindo. O movimento que a vida está te pedindo. E qual era esse movimento? Era se transformar em Paulo e ser o maior divulgador do evangelho que a gente conhece. E aí, Saulo fica cego, né? Ele não enxerga nada. Os caras que estavam com ele ali da sua guarda também conseguiram não ouvir a voz, mas eles viram todo o clarão. E aí ele pede orientação. O que que eu falo? Jesus fala: vai agora então para Damasco e procura Ananias. E aí a história é engraçada porque ele ia matar Ananias, né? E aí Ananias também recebe a mensagem de falar: ó, Paulo tá vindo aqui atrás de você. Ananias vai: como que o cara quer me matar e como assim eu vou ter que ajudar Paulo? Enfim, Saulo, ele era Saulo. Então Saulo encontra com Ananias, Ananias cura a visão de Saulo e aí tem toda a transformação de Saulo para Paulo, né? Que não é assim do dia para a noite. Ele ficou 3 anos no deserto, voltado para ele mesmo, para ele poder se conhecer, saber quem ele era. Para quem não lê, gente, vale muito a pena ler. Paulo e Estevão. É lindo, linda mensagem. E aí, o que que acontece com Saulo, né? Ele compreende que quando ele está na frente de Jesus, Jesus está buscando por ele, de todos os modos, de todas a maneira. Uma vez ainda Paulo falou: em toda parte para onde eu vou, esse Galileu parece que me persegue. Por quê? Porque eram todos os convites de Jesus buscando por Saulo, buscando por ele. E ele não queria ouvir. Ele estava ali recalcitrando, né? Ele estava ali impedindo até o próprio crescimento dele. Mas é interessante pensar que nesse contato que ele teve ali com Jesus, né? Como se passasse um filme pela cabeça dele, de todos os momentos que ele já havia tido esse encontro com o Evangelho. Então, quando ele perseguiu Estevão, quando ele achou Estevão lá na casa do caminho,
né, que foi a primeira vez que ele teve contato com o evangelho, depois quando ele descobriu que a noiva dele, Abigail, era irmã de Estevão. Então, assim, Saulo era um cara que tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, ele sabia se comunicar extremamente bem, ele tinha um cargo alto na sociedade, ele tinha uma noiva linda, mas o cara não era feliz. E ele via essa felicidade nos cristãos que ele mandava matar. E ele não entendia como assim, né? As pessoas estão morrendo e mesmo assim estão em paz. Era uma paz que ele ainda não tinha. Por quê? Porque ele ainda não tinha caminhado com Jesus. E se a gente parar para pensar, a consciência, a lei de Deus está na nossa consciência e a gente tem um plano antes da gente encarnar. Todo mundo tem. E Saulo estava fugindo desse plano. Então, assim, dentro da consciência dele, ele sabia que ele tinha um compromisso com Jesus. Da mesma maneira que os discípulos sabiam, tanto que eles aceitaram Jesus, assim, os discípulos, super fácil. Por quê? Porque já estava ali na consciência, já estava na programação espiritual. É como se encaixasse, sabe? E por isso essa inquietação toda de Saulo, porque tinha alguma coisa que não estava encaixada ainda na vida dele. Que era isso, essa aceitação de Jesus. E lembrando que a nossa essência sempre é caminhar para o bem, né? Então vai ter em algum momento que não vai dar mais para recalcitrar, não vai dar mais para fingir que não viu, não vai dar mais para falar não, porque o nosso caminho é para o bem. E aí eu vou ler tudo agora aqui, Emmanuel. Esse aqui é o aguilhão, daí é você que chegou depois, né? Para dar uma chuchada no boi, um incentivo da vida. Aí Emmanuel fala para gente: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Eu vou espaçar um por um, depois para a gente poder comentar. Entrega-se Deus. Entrega-se Deus, gente. Vem Deus para a gente. Que coisa mais linda. Aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida. Situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagine o que se pedirá do nosso esforço. Esse é Emmanuel, para quem não conhece. Vamos entender um pouquinho, então, o que o Emmanuel está falando para a gente? Que o nosso caminho está repleto de aguilhões. A gente vive no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Não vai ser diferente. A pergunta não é será que vai acontecer comigo, não é quando. Quando vai acontecer comigo? Porque vai. E para cada um vai ser de uma maneira diferente, tá? Uns vão ter alguma dificuldade financeira, outros vão ter alguma dificuldade de saúde, outros vão ter algumas perdas, alguma coisa na vida que vai mudar.
Mas isso precisa ainda para a gente crescer, ainda para a gente se melhorar. A felicidade ainda não é desse mundo. É possível, não vamos desistir não, porque é possível, mas ela ainda não é desse mundo, a gente está caminhando para um mundo mais feliz. Então, assim, é para a gente ter essa consciência que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não é se vai acontecer comigo, mas quando vai acontecer comigo. E essa porta redentora, né? Então, se tudo fosse lindo, maravilhoso, feliz e perfeito na vida, também qual é o motivo da gente estar aqui, né? Então, vamos lembrar que o motivo da nossa reencarnação é a gente se melhorar a cada dia, se melhorar a cada passo, fazer melhores escolhas e, consequentemente, a gente vai, eu esqueci a palavra, consertando o que a gente fez no passado, o que a gente errou no passado, reajustando o nosso passado, tá? Isso eu achei muito lindo, porque entrega-se Deus aos filhos da criação. Ele entrega pra gente tudo que ele tem. Ele reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Aí no capítulo 30 do Pensamento e Vida, fala do amor de Deus, que ele ama cada ser evolutivo no degrau que ele está. E que oferece a cada um as provas e desafios que cada um precisa para o seu despertar, o seu progresso. E aqui a gente está falando da evolução do mundo, então a gente está falando da ameba, a gente está falando das plantas, a gente está falando dos animais, e Deus é amor, então Ele está amando todas as suas criaturas e as suas criações, e respeitando o estágio de cada um do mesmo jeito. Um pouquinho antes a gente estava falando sobre a passagem de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e aí a gente viu que os próprios irmãos de Jesus não compreendiam, não entendiam, não tinha como. Então, é respeito ao livre-arbítrio de cada um. Eu não posso empurrar, né, para quem ainda não está pronto. Tanto pensando aqui em Saulo, há quanto tempo ele ouvia sobre Jesus. E ele ainda falava, parece que ele, Galileu me persegue, perseguia mesmo, porque estava dentro da consciência dele. E há quanto tempo ele demorou realmente para virar o Paulo e enxergar o Jesus? Então, assim, Deus está presente em cada filho da criação, por menor que seja, tá? Somos todos filhos de Deus. E ele reparte com a gente todo esse tesouro de amor infinito e estimula ou seja, estimula a nós a se elevarem através de 1000 modos diferentes. E lembrando que para cada um vai ser único. Então, se eu tenho ainda uma questão com a riqueza, eu vou aprender a ser pobre. Ou se eu não sei dividir, então eu preciso vir pela prova da riqueza para poder passar por isso. O fato é, todo mundo vai nascer branco, preto, verde e amarelo em algum momento da vida, porque a gente tem que aprender. Então, todo mundo vai ser homem, vai ser mulher, todo mundo vem nas diferentes condições sociais, todo mundo vem brasileiro, depois americano e depois nascendo lá na África, porque a gente precisa aprender e participar disso. Então, isso tudo são os estímulos, né, que Deus vai dando para a gente ir evoluindo na própria vida. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, ou seja, existem outros planetas também, mas agora a gente está falando da Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Então, o leito da ilusão aqui vem muito esse apego que a gente ainda tem na matéria. Esse apego que a gente tem da fantasia, dos vícios, de procurar o prazer imediato. A gente pensa no aqui e agora, mas a gente não pensa no amanhã, né? Eu brinco com os meus adolescentes que se a gente soubesse que se um cigarro matava, ninguém ia fumar. Mas não é um cigarro, é o acúmulo de vários cigarros que vai me dar alguma condição. Então, se eu viver essa vida sabendo que eu vou ter uma outra vida amanhã, eu ia cuidar muito melhor dessa vida. Porque hoje eu estou plantando o que eu vou ser amanhã. Não tem outro jeito.
E a gente dorme nesse leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Então, vamos pensar várias coisas aqui. Esses que estão dormindo, não necessariamente eles estão na inércia, tá? A gente está dormindo em termos de consciência espiritual. Porque muitas vezes a gente está trabalhando no nosso dia a dia, está enriquecendo, está fazendo fortuna, mas eu não estou cuidando do meu espírito. Eu continuo vaidosa, eu continuo brincando com o poder que eu tenho. Então, inércia, esse dormir não necessariamente quer dizer inércia. Em contrapartida, a gente tem que deixar bem claro que não tem nenhum problema a gente estar numa vida material. Então, sim, vamos trabalhar bastante para a gente poder adquirir as coisas, porque também faz parte, mas isso não pode consumir a gente. Porque quando a gente morre, o que que a gente leva? Né? Isso tudo fica. Isso tudo fica. Jesus não vai perguntar para a gente se eu era presidente, se eu era médica, se eu era faxineira, vai perguntar, Gisele, o que que você fez de bom? Como é que você ajudou os outros? Como é que você melhorou o seu caráter no seu dia a dia? Então, esse dormir, a gente vai lembrar sempre que é um dormir na consciência, tá? E aí a gente estaciona na nossa vida evolutiva. Que a nossa vida evolutiva é sempre caminhar a Deus. Joana de Ângeles, ela fala, eu não sei qual livro agora, que o anjo que um dia seremos, ele já habita em nós. Está aqui dormindo em sementinha, mas ele já habita em nós. E a ideia é promover alguns recursos para despertar, né? Esse anjo que eu estou recalcitrando, que eu não quero que ele apareça. E como é que vem esses recursos, gente? Pela dor. A gente está no planeta de provas e expiações. Então, vem ou pela morte de alguém, ou pela perda de um emprego, ou por dificuldade financeira, ou por uma doença, ou por uma desilusão muito grande com alguém. Bem, a vida vai se ajeitando. E é muito interessante a gente ver isso nos livros de André Luiz. Mostra muito, esses promovem recursos, né? Então a gente vê que os benfeitores eles trabalham o tempo todo para poder mostrar para a gente um caminho ou outro, para a gente poder despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos. Então vamos pensar que a gente tem o ar que a gente respira, a gente tem o sol, a gente tem a água, a gente tem o alimento, a gente tem os recursos minerais. Estou vendo ali o petróleo, tudo Deus dá para gente, tudo. Os gênios inspiradores, ou seja, volta e meia ele manda emissários na Terra para relembrar a gente, né? Como é que a gente deve proceder. Então, pensando em Divaldo Franco, que faleceu há pouco tempo, né? Então, Divaldo Franco, Chico Xavier, tantos outros anônimos, né? Que a gente vai aprendendo com eles. E, gente, os nossos guias espirituais, que a gente pode chamar de guia espiritual, de anjo guardião, de espírito protetor, não importa, cada um tem um, cada um tem um. Então, olha como a gente é especial perante Deus, perante o nosso Pai. Ele manda um espírito protetor só para cuidar da gente. E a gente continua dando cabeçada na vida, né? Mas vamos lá. E aí, o que que ele dá isso tudo pra gente? O que que ele pede de volta? Que a gente se lhe dirija aos braços paternais, ou seja, ele quer a gente de volta, caminhando junto com Jesus, junto com o amor, junto com o evangelho que ele veio nos ensinar. E esses emissários, eles organizam esses aguilhões, esses incentivos, por amor aos seus tutelados. Então, não é no Unidunité, ai, a Geice está aprontando ou está dormindo muito na vida, vou chacoalhar o saquinho e vou mandar um negócio. Não, é organizado dentro daquilo que ela precisa aprender, dentro daquilo que ela pode suportar.
Porque Deus é pai, gente. Deus é pai. Lembra que Jesus falou que o pastor lá das ovelhas deixou 99 ovelhas e foi achar uma que estava perdida. Então Jesus não deixa ninguém para trás. Então esses aguilhões, né, esses incentivos da vida, eles são organizados, eles são preparados, eles são planejados. E aí voltando aos livros de André Luiz, lá a gente consegue ver muito bem toda essa preparação, todos esses recursos, né, que os benfeitores promovem para a gente poder caminhar e progredir junto a Deus. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Então eles falam, né, que as lágrimas da terra, eles são motivos de alegria no plano espiritual. Não porque eles gostam de ver a gente sofrendo, não é isso, porque a nossa lágrima muitas vezes mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho do despertar, que a gente está no caminho da depuração, de entender o que está acontecendo. Emmanuel, em algum dos livros dele, ele também fala: mais vale chorar sobre os grilhões da existência do que dos narcóticos da queda. Né? Então, que a gente não escolha os vícios, que a gente não escolha a materialidade, mas que a gente saiba passar por isso tudo. E aí, gente, esse daqui é o mais importante para mim da noite, para a gente poder discutir que cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando esse ensejo bendito. Analisa a tua vida. Situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Porque do que adianta? Né? A tempestade vem, eu me molho, eu passo por ela e não mudou nada na minha vida. Eu não penso a respeito disso, eu não encaixo na minha vida, eu não situo, eu não tento entender por que isso está acontecendo comigo, sabe? Então, eu acho que a ideia não é o que acontece com a gente, mas é o como a gente passa por tudo que vai acontecer com a gente. Não tem como fugir disso. Cada um dentro do seu cada um, mas não tem como fugir disso. Santo Agostinho, ele já fala pra gente: analisa teu dia, né? Antes de dormir, põe a mão na consciência e vê como é que foi teu dia, o que que você poderia ter feito diferente. Gente, 5 minutos. Não precisa mais do que isso, tomando banho. Vamos só repassar mentalmente o que que a gente fez, o que que a gente poderia fazer diferente, né? Se eu não gostei de como eu agi hoje, como é que eu posso fazer diferente dentro de uma situação parecida? O que que eu posso aprender com isso? Eu sempre pergunto para minhas crianças quando eles se dão mal na vida, né? Tá, o que que você aprendeu? Olha que eles têm 5 anos e 2 anos. O que que você aprendeu com isso? Né? Seja o que for, é não jogar o brinquedo porque cai de volta na tua cabeça, seja o que for, mas o que que você aprendeu com isso? Então, esse é o ponto principal que Emmanuel quer trazer para a gente hoje, para a gente analisar, para a gente abrir-nos para as experiências com humildade e com o sincero dever de aprender e de crescer, porque senão não vale. A gente vai passar pela vida, vai ter o câncer, vai ter a pobreza, vai ter a doença, vai ter a morte de alguém e não aprendemos. Agora, quando diz analisa a tua vida, não quer dizer que a gente também vai identificar tudo o que está acontecendo, tá? Porque muitas vezes a resposta não está nessa vida. Então, por mais que a gente analise, esse analisar, deixa eu mudar um pouquinho o pensamento, esse analisar é a maneira de querer entender como é que isso cabe na minha vida agora e como que eu posso fazer diferente dentro daquilo que eu tenho, né? Então, vamos pensar numa doença, tá? A doença veio. Não vou ficar me perguntando por que veio, por que comigo, porque eu tô na Terra, gente, nesse planeta de provas e expiações.
sabe? Se não for comigo hoje, vai ser comigo amanhã, porque a gente tem que passar por isso tudo. Então, esse analisa não é nesse ponto, mas é analisar o que que de melhor essa doença pode me trazer. O que que de melhor eu posso ser? Como que eu posso mudar a minha vida, ser diferente dentro da doença? Porque muitas vezes a gente pode morrer dessa doença e faz parte do aguilhão da vida, né? Mas dentro do processo, o que que eu posso fazer? Porque senão as coisas são em vão e a gente vai ter que passar de novo. Se eu tenho um parente difícil, existe um motivo para ter o parente difícil. Agora vamos fazer o melhor que a gente pode, conviver da melhor maneira que a gente pode, com respeito sempre, porque a vida está pedindo isso pra gente. Vamos lembrar que a gente tem um guia espiritual só nosso, e antes da gente nascer, a gente fez um planejamento espiritual. E a gente concordou com esse planejamento espiritual. Sabe? Pra gente não achar que a gente é tão lindo e inocente assim, ó, né? Coitadinho de mim, não. Não. Então, primeiro a gente lembrar que tudo tem um motivo, uma razão de ser, por mais que a gente não entenda, tá? O 1 mais 1 igual a 2 nessa vida, existe sim um motivo. E pra gente não passar para isso tudo em vão, e pra gente não se revoltar, gente. Deus é Pai. Deus é Pai de todos. Né? Se não tem uma folha que cai na terra que ele não saiba, imagina, gente, ele vai cuidar da nossa dor. E não vai dar uma dor maior do que a gente pode. Então, se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina a gente, né? Então, eu quero deixar bem essa mensagem aqui para a gente. Vamos analisar, vamos entender, vamos realmente acolher e abraçar esses incentivos que a vida nos dá para a gente crescer. Dói, dói. É difícil, é difícil. A gente vai chorar, tá tudo bem, faz parte. Mas para a gente não se revoltar, que Deus jamais deixa a gente em vão, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês, meus queridos. Então a gente vai começar agora com o passe virtual, principalmente para quem está em casa. Então eu vou pedir para todo mundo fechar o olho, acho que não me dá fechar o olho, se sentar bem confortável e sabendo que cada um de nós tem um guia espiritual que cuida da gente, que foi programado e planejado para estar conosco nessa vida, sabendo que Deus não abandona ninguém, que possamos, Senhor, estar abertos ao nosso destino, abertos àquilo que plantamos no passado e estamos colhendo hoje, que possamos sentir, Senhor, o seu amor junto a nós, na nossa vida, na nossa alma. E agora, Senhor, pensando no seu amor, no seu amor universal, que nada pede em troca, que possamos ir respirando cada vez mais lentamente, sentindo o seu abraço, nos dizendo: eu espero por ti, meu filho, eu estou contigo, caminhando com você, não se esqueça disso. Você não está sozinho, eu estou aqui. Inspirando de uma maneira mais profunda e sentindo todo o amor de Jesus penetrar por nossas células, da ponta da cabeça dos nossos pés, da ponta da nossa cabeça até os nossos pés.
energizando, confortando, nos acolhendo, Senhor. Que sua luz possa adentrar em nossa vida, em nossas casas. Que possamos ter a certeza que o Senhor está conosco. E que possamos sentir isso do fundo do nosso coração. Levando esse sentimento, Senhor, de gratidão, envolvendo a todos os nomes que estão nos livros, a todas as pessoas que precisam de sua ajuda, a todos os espíritos necessitados, Senhor. Envolvendo a terra enquanto nação, que ainda sangra, ainda briga, ainda chora, Senhor. Abençoa os governantes, que possam encontrar a paz. E nós, Senhor, humanidade, que possamos vibrar em paz, para que as nossas vibrações junto a Ti consigam atenuar todos esses fluidos que estão envolvendo a Terra agora. Que possamos ser um pontinho de luz, Senhor, a vibrar para um mundo melhor. Obrigada sempre, meu querido amigo. E que assim possa ser. Boa noite a todos. E lembrando que essa foi a nossa última palestra. Agora a gente retorna em... Deixa eu parar de... A gente retorna 18 de agosto. Tá bom? Até breve. Só gravar aqui.